Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre como criar o hábito da leitura. Se você sabe que ler é importante, mas nunca consegue começar, ou está no meio, esse vídeo é para você. Eu também era assim, eu tinha esse problema com ler livros, eu quero mostrar para você como eu comecei hoje, através desse vídeo. Para quem não me conhece, sou o Guilherme Martinez, tenho feito vídeos aí para poder ir gravando e aprendendo mais também sobre fazer vídeos e também cada vez mais estou apreciando aí e acrescentando leituras aí na minha vida. Eu comecei a ler recentemente, estou em processo de desenvolvimento. Não sou alguém que nasceu lendo, não sou alguém que nasceu lendo, muito pelo contrário. Mas eu percebi que a leitura muda muita coisa. Então, o que a leitura pode fazer de bem pra gente? Ela melhora a nossa dicção, melhora a nossa questão da prolixidade, que é ficar falando né, tá, pode ser que eu fala isso ainda, mas é uma questão de estar me desenvolvendo. E aí a gente fala com clareza e excesso de fala com menos excesso de palavras desnecessárias. Além de deixar a gente mais inteligente, ampliar o nosso repertório para conversas com outras pessoas e a mente também enxergar o mundo de outro jeito. Bom, a verdade é que eu aprendi e entendi isso na prática, E teve um momento muito marcante que eu falo que eu dei o nome de chamar da história do Julião. A história do Julião é meu pai, chama Júlio. O que acontece? Meu pai, ele sempre me incentivou a ler. Olha que irônico isso. Só que pode ser que ele tenha incentivado da forma errada. Ele me passava todos os dias quando ele ia para o trabalho, ele saía muito cedo, às vezes eu nem via ele de manhã, ele deixava revistas com marcações para a gente ler. Eu, meu irmão, fala a gente é meu irmão. Para a gente poder ler aquele artigo e tal. E então não foi por uma falta de influência dele. Mas eu acho que por isso a gente até acabou pegando o asco disso daí. E isso mais novo, porque isso daí eu tinha 10, 11, adolescente, e sabe como que é? A nossa cabeça nessa idade também quer fazer o que a gente quer fazer, Bom, então vou direto ao ponto agora. São 5 partes, eu dividi em 5 partes a rotina de como eu tenho feito para melhorar a questão da minha leitura. Então, em primeiro lugar, está aí a organização da rotina. Como que eu fiz primeiramente? Eu tive que pegar a minha rotina como estava atualmente, tudo bagunçada, e separar por horários, pelas coisas que eu tenho que fazer, por necessidades. Então, em primeiro lugar, na hora de organizar essa rotina, eu coloco o que não tem como mudar. O que não tem como mudar? Por exemplo, não tem como mudar o fato de tal horário eu ter que levar minha filha na escola. Não tem como mudar tal horário que eu tenho que estar no meu trabalho. Não tem como mudar que a minha filha ou minha mulher tem que ir num exame médico de rotina. Então a gente primeiro tem que analisar o horário, estabelecer quais são as coisas que são fixas e não tem como serem alteradas. E baseado no restante, a gente vai tentar se organizar. Então vamos lá. Devido a isso, aí a gente vê, temos horários de manhã, à tarde e à noite. Dentre esses horários que você viu que sobra, qual você rende mais? Qual horário que se você sentar para ler, você não vai ficar tão com sono ou não vai ficar se sentindo tão mal por isso? E ver quanto tempo por dia que faz sentido para você ler. Porque não adianta também querer falar assim, não, agora eu vou ler 2 horas por dia o livro. Não adianta, porque você vai fazer isso daí e talvez não vai ter esse tempo, vai querer ler atropeladamente e isso não vai te dar nenhum retorno positivo, que é o que a gente espera da leitura. Então, dá para ler só 15 minutos? Ok. Excelente, dá para ler meia hora. Eu, na minha rotina, tento implementar sempre em torno de meia hora a 1 hora. O meu horário, não passei sobre o meu horário eu prefiro de manhã. Eu organizei meu horário a partir das 4 horas da manhã. Eu acordo 4 horas da manhã, levanto, até dar aquela acordada, aquela espreguiçada, sair um pouco da preguiça, dou mais uma organizada em algumas outras coisas que eu preciso relacionadas ao trabalho por uns 15 minutos. Isso daí ajuda eu ficar mais acordado. E nisso eu vou ler. E ler em torno de meia hora a 1 hora. Agora eu estou implementando a academia ainda nesse período. Então, sempre que a gente vai adequando outras coisas da nossa vida, melhorando coisas da nossa vida, a gente vai ter que readequar. Isso sempre tem que ter isso na cabeça. Tá. A gente tem que aceitar a realidade que isso influencia. O que influencia? As coisas da nossa vida. Por exemplo, ter filhos. Filhos é algo que não vai deixar você fazer tudo na hora que você quer. O filho pequeno vai exigir você trocar uma fralda. O filho pequeno vai querer falar com você e não vai dar sossego. Então, o que eu fiz? Eu me adaptei, no meu caso, a fazer na hora que ela está dormindo. Minha filha está dormindo. Então eu acordei mais cedo para poder fazer mais cedo. E se sobrar algum tempo à noite, eu também faço um pouco à noite. Mas para mim o melhor horário é de manhã. Bom, aí vamos para o segundo tópico. Ler o que gosta. Outro foco é isso. A gente ficar querendo ler porque os outros leram e de repente é um título que não chamou atenção, não é ideal para quem está iniciando como a gente. Eu sinto isso e procurei ler o que eu gosto. O primeiro livro que eu li foi o livro do Márcio Mendes, da Canção Nova, que é Na Presença do Deus Vivo, que chama. Eu tenho muito interesse de assuntos religiosos, sou católico, então foi o primeiro livro que eu peguei para ler. Mas como que eu fiz? Eu fui lá e escolhi? Não, eu estava em casa, minha mulher já tinha comprado, já tinha tentado fazer eu ler, ela ficava me oferecendo e eu ignorava.
Então, na hora que eu resolvi começar a ler e senti necessidade de aprender melhor, foi o primeiro livro que eu peguei para ler. E foi muito proveitoso, porque eu comecei já a usar tudo que essas formas que eu estou passando para aprender, para entender melhor, que eu vou passar aqui ainda, sobre o livro, aproveitar melhor o livro, não só ler por ler. Bom, então o melhor caminho é começar pelo que a gente se sente preso, né? Ah, eu gosto de ler livro de religião, eu gosto de ler livro de autoajuda, eu gosto de livro de psicologia. É indiferente no começo. No começo a gente vai lendo para chegar ao ponto de entender o que a gente gosta. Então é importante ir lendo de várias coisas, é até importante por isso. Eu tô lendo agora, terminando de ler o livro Como Falar Bem e Ficar Rico, do Giovanni Begossi, que ele explica várias coisas sobre falar, técnicas, essas questões de prolixidade, enfim. É isso. Importante é gostar do que está lendo, porque hábito se constrói com prazer, não com obrigação. Bom, vamos lá. Uma estrutura. Item 3, né? Parte 3. Criar uma estrutura. Eu não leio de qualquer jeito. Primeira coisa, eu peguei um lápis e uma folha, um lápis e uma borracha. Eu anoto no livro. Eu não tinha esse costume. Eu já li livros antigamente que eu não faço ideia do que o livro está falando. Por quê? Porque eu não aprendi, não sabia fazer isso. Li como se fosse, tô lendo um livro aqui e achava que era importante. Mas não é. O lápis e a borracha ajudam a gente a fixar mais. Inclusive a gente vai anotando, passando, sublinhando, né, as linhas que temos interesse, que achamos importantes, fazendo chave, algo assim, um ponto de exclamação, um asterisco. E nisso a gente faz isso, muitas vezes a gente vai até dar uma relida na hora, porque chama atenção. E ainda tem a recomendação de fazer alguns resuminhos na frente, dependendo da pessoa, fazer uma pergunta, que você procure depois achar a resposta até o final do livro. Isso também é importante, que mantenha a sua cabeça ativa ali, e sempre estar ali. Nossa, mas o que será que responde isso? Vou chegar que hora nessa resposta? Chama mais sua atenção, prende mais e diminui às vezes dá um desânimo, dá uma preguiça, um sono, né? E a leitura, sem retenção, ela vira entretenimento. Então, passa desapercebido, no outro dia a gente já não está nem lembrando do que leu. E a leitura, então, como método, ela acaba sendo transformadora para a nossa vida. Aí vamos lá para o item 4. O item 4 é compartilhar o que aprendeu. O que eu faço? Eu converso muito com a minha mulher sobre coisas que eu estou lendo. Então eu leio, falo um pouco sobre o assunto, de repente alguma coisa mais técnica. Mas também, ao mesmo tempo que eu falo de conversar com ela, às vezes estou conversando com outra pessoa, ou sobre um assunto de alguém que tem a ver com leitura também, eu tenho algo para falar. Isso é interessante, a gente ter algo para conversar, outro assunto. Ontem eu estava conversando com uma amiga nossa em casa, ela estava falando sobre corrida, porque eu também estou treinando para corrida e essa moça também corre. E nesse assunto de corrida, e ela falando da loja dela, da vida do trabalho dela, a gente entrou nesse assunto sobre leitura. Por quê? Porque na leitura eu aprendi a me organizar melhor, aí aprendi sobre a questão de fazer os vídeos, tentar fazer vídeos melhores, né? E ela também faz, essa moça, ela faz vídeos pro Instagram dela, que é de roupas íntimas. Enfim. Então, às vezes, a pessoa também é indicada a gravar um áudio sobre o que entendeu, caso não tenha alguém para ficar falando, porque nem todo mundo tem, às vezes, alguém específico para poder ficar falando, que esteja disposto a ouvir, né? E isso fixa mais. E uma coisa muito importante, a gente quer falar com as pessoas, ok, mas tem que estar adequado ao assunto que está rolando. Não querer sair do nada falar para a pessoa. E também é evitar, né? Evitar ser dessa forma desprazerosa, né? De ser chato, virar para a pessoa e ficar falando para uma pessoa que não quer ouvir o que você está falando, né? Então a gente tem que ter essa percepção, esse discernimento. Bom, vamos para a parte 5. A parte 5 é não deixar que os imprevistos vençam. É normal ter dia cansativo, é normal o trabalho puxado, é normal as distrações com outros livros ou outras pessoas. Porém, o que é ideal? O ideal é você saber que isso acontece e não deixar isso falar mais alto. Quando você sentir que está dando um desânimo, não, vou ler. Foca. Quanto mais focar, mais você ler, mais as outras coisas vão começar a ficar de lado e não vão mais chamar a tua atenção igual chamavam, né? Não pode deixar falar mais alto. A questão não é perfeição, a questão é assim, é você ser constante. Mantenha a constância que você vai conseguir chegar lá e vai melhorar. Eu estou nos meus primeiros livros, estou acabando esse do Giovanni Begossi, ainda não defini qual vai ser o próximo, mas é o que eu mais sinto vontade, eu já estou sentindo falta. Fiquei um dia sem ler porque eu tive um problema, no outro dia parecia que eu precisava ler. E é isso que eu quero passar para vocês, que eu estou passando por isso e acredito que quem tem a vontade de ler e não começou, pode ser muito interessante tudo que eu estou passando, que eu anotei aqui para falar para vocês. Então, se você quiser criar o hábito, comece pequeno, né? Nem fala, comece pelo começo, comece pequeno. Mas comece, não deixe as outras coisas te incomodarem. Então, se esse vídeo te ajudou,
compartilha, se puder curtir para me ajudar também, seguir esse canal. Eu vou agradecer. E também vou estar aqui com mais vídeos, né? Isso vai incentivar eu fazer mais vídeos e trazer mais conteúdo sobre outros livros aí que eu estiver lendo. Então é isso, pessoal. Até mais. Obrigado.